Te amamos, Espírito Santo. A paz do Senhor, que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Irmãos, gostaria de compartilhar algo que Deus há muito tempo, né? Eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. No ano de 2002, vendo um missionário norte-americano aqui no Brasil, ele falando sobre vida com propósito, falando sobre vida com Deus, falando sobre o viver a vida de Deus, falando sobre andar na unção, falando sobre milagres, curas, libertação. E aquele norte-americano, ele me impactou com algumas mensagens. Li bastante livros dele. O nome dele é T.L. Osborne, né? Se você tiver a oportunidade de ler alguns livros, né? Algum documento a respeito desse homem chamado T.L. Osborne, acho que ele já dorme no Senhor. Você vai ser surpreendentemente impactado com as suas palavras, né? Com aquilo que Deus colocou no coração dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi sobre a referência que temos que ter de uma vida de milagres, né? Se espelhar em quem para ter uma vida, sabe? Uma vida onde o milagre de Deus vai ser uma coisa comum nas nossas vidas. A quem se espelhar? Nós sabemos que aqui no Brasil tem grandes homens de Deus, que Deus levantou, sabe? Que Deus os chamou para ter uma vida de milagres, porque Deus verdadeiramente é Ele que distribui os dons espirituais. Tem pessoas que oram por pessoas doentes, pessoas enfermas, e essas pessoas recebem curas. Pessoas que oram por pessoas opressivas, pessoas deprimidas, essas pessoas são libertas. Mas seriam estas pessoas modelo para mim? Seriam essas pessoas modelo para você? Eu tenho certeza que você que me ouve, quem sabe tem notícia, ou quem sabe até mesmo você mesmo, através da sua vida, Deus já curou, o Senhor já libertou, Deus já te usou poderosamente nos dons espirituais. Mas a questão é, quem é verdadeiramente o nosso modelo de exemplo? E aconteceu um fato durante o período que Jesus estava aqui na terra. A Bíblia diz que um dos seus jantares chama seus discípulos para ter comunhão. Aí ele lava os pés dos discípulos, né? Alguns discípulos vê aquilo, sabe, você é nosso mestre, somos nós que temos que lavar os seus pés. Mas o que me chama a atenção é que no Evangelho de João, no capítulo 13, verso de número 15, a expressão que Jesus faz é essa: olha, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Isto é, Jesus pediu para que eles fizessem a mesma coisa que ele fez naquele exato momento. Mas só que o desejo que Deus tem para mim e para você é muito mais além daquele ato, desse texto do capítulo 13 de João, no versículo número 15, sabe? Vai muito mais além, porque o exemplo que Jesus nos deu, além de um exemplo de humildade, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de filho de Deus, um exemplo de um bom filho, um exemplo de um bom servo, um exemplo de alguém que sabe o que fazer com a presença de Deus, de alguém que sabe o que fazer com o conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus, na verdade, Ele é o nosso maior exemplo. Então se eu busco um modelo de vida para ter uma vida de milagre, esse modelo de vida não poderia ser, irmãos, homens sujeitos às fraquezas. Teria que ser alguém maior, não desprezando os homens, sabe? Não desprezando os grandes homens de Deus que nós temos hoje no nosso Brasil e no mundo. Mas o nosso maior exemplo de homem de Deus, o maior exemplo de alguém que sabe o que estava fazendo com a presença de Deus dentro dele, é Jesus. A Bíblia diz que quando ele completa 30 anos, ele vai até João Batista, e ali ele é batizado nas águas. Mas algo acontece naquele exato momento. A palavra do Senhor vai declarar que quando ele desce as águas, o céu se abre, o Espírito Santo vem como uma forma corpórea de uma pomba, repousa sobre ele. Uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho, pela qual eu tenho prazer. Naquele exato momento, o Espírito Santo, ele unge a vida de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que a partir daquele exato momento,
O Senhor começa então a mostrar o que fazer com a unção de Deus, o que fazer com a presença do Senhor. Então nós lemos em João 13:15 a expressão que ele usa dizendo: olha, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O desejo de Deus é que nós sejamos como Jesus, porque Jesus é o modelo. Ele deseja que nós venhamos andar como ele andou, viver como ele viveu, agir como ele agiu, falar como ele falou. Então esse é o desejo do Espírito Santo que está dentro de nós, que nós possamos seguir os passos do nosso mestre chamado Jesus. Ele é o nosso espelho. No livro de Hebreus capítulo 12, verso de número 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 21 diz assim: porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então o Senhor fala assim, ó, olha para Jesus, né? O escritor aos Hebreus fala: olhe para Jesus. E Pedro fala: siga os seus passos, pise nas suas pisadas. Então, na minha concepção, que é tão pequena talvez à vista de tantas pessoas, o maior exemplo que temos que ter, irmãos, é Jesus de Nazaré. E ele começa a falar sobre o propósito da unção, né? O propósito da unção de Deus na vida deste homem chamado Jesus. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, a palavra diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando nós voltamos para Atos capítulo 10, 38, a palavra diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, para que, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que palavra linda, irmãos. O Espírito Santo estava sobre Jesus, repousou sobre Jesus, né? Jesus cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Aí Atos 10 fala que ele começa a andar, sabe, por todos os lugares, fazendo bem e curando os oprimidos, para se cumprir o que foi dito no profeta Isaías, né, no capítulo 61, que fala que o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim. Então Jesus começa a cumprir essa palavra quando ele abre a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, verso 18, quando ele cita o mesmo texto e começa a citar o porquê que ele foi ungido. Olha, o Espírito Santo me ungiu, habita dentro de mim, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, curar os doentes, restaurar a vista aos cegos. Enfim, ele fala assim, olha, eu fui ungido, traduzindo, o Espírito Santo está dentro de mim, para que através de mim haja operação de milagres, haja manifestação de Deus. Jesus então, com o Espírito Santo, eles se fundem, eles tornam-se um só. Então, tanto que quando é questionado a respeito dos ensinamentos de Jesus, Jesus começa a declarar dizendo, olha, o que eu ensino, eu não ensino de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que ensina essas coisas. O que eu falo, o que eu faço, eu não faço nada de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz todas essas coisas. Então Jesus, ele começa a trazer sobre nós a ciência e o propósito e falar como exemplo o que fazer com a presença do Espírito Santo. Eu quero falar para você que me ouve, meu irmão, que está me vendo agora, me ouvindo e me vendo, que o propósito do Espírito Santo habitar dentro de mim e de você
não é simplesmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, ele quer nos levar a ter a mesma vida de Jesus. Andar como Jesus andou. Andar fazendo bem e também curando os doentes. O Senhor quer usar as tuas mãos para tocar nos enfermos. O Senhor quer usar os teus olhos para enxergar o perdido. O Senhor quer usar a sua boca para comunicar o seu amor aos desesperançados. O Senhor quer usar os seus ouvidos para ouvir o clamor do necessitado. O Senhor quer usar os seus pés para ir até as pessoas pela qual Ele deseja falar, ouvir e tocar. Deus te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor colocou dentro de você o seu Espírito, depositou dentro de você a sua unção, a sua graça. E Jesus, como exemplo, Ele nos deu exemplo do que fazer com o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Jesus declara a respeito desse propósito: o seu maior exemplo de milagres é Jesus. Haja como Ele, haja da forma que Ele agiu, fale como Ele falou. Quando você se deparar com um doente, pense consigo mesmo: se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria a esse doente? Mas tenha consciência que o mesmo Espírito Santo que habitou na vida de Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.